Insights, o podcast do Bradesco. No ano passado, houve os investidores estrangeiros tiraram da Bolsa Brasileira cerca de 30 bilhões de reais. Esse dinheiro já entrou esse ano. E você vê o desempenho da Bolsa no Brasil e de outros países, aí você vai pegar Chile, países da América do Sul, aí você pega a China, você pega outros países emergentes, Europa, está sendo muito positivo, enquanto a Bolsa Americana começou um pouquinho positiva, depois ela teve na época que começou a guerra comercial lá, o Liberation Day, que foi no início de abril, a Bolsa Americana sofreu bastante, foi uma das maiores quedas, né, nos últimos anos na Bolsa Americana. A percepção por parte dos investidores de que o ciclo terminou, realmente o ciclo foi completado, já enseja um início de movimento em investimento em taxas de juros, ou investimento com ativos de duration mais longo. Então, assim, se a gente realmente perceber que o Banco Central encerrou o processo, isso acaba impactando positivamente os ativos aqui no Brasil. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou Mariana Sartor e este é o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Hoje vamos falar sobre o cenário atual para investimentos e trazer perspectivas de dois gestores super experientes da indústria de investimentos no Brasil. Vamos conversar com André Lyon, sócio CIO e gestor de estratégia de ações da Ibiúna Investimentos. Bem-vindo, Lyon. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes. E também vamos conversar com Gustavo Salomão, fundador, gestor e CIO da Norte Asset Management. Bem-vindo, Salomão. Obrigado, Mari. Obrigado pelo convite ao Bradesco, a você. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Salomão, queria começar com você, então, a primeira pergunta, começando com o contexto global, que acho que é um dos temas principais agora para a alocação de capital, né? Não só em Estados Unidos e países desenvolvidos, mas especialmente aqui para países emergentes e Brasil. Como você está avaliando, considerando aí os últimos dados de inflação, de mercado de trabalho lá fora, os próximos passos do Fed, ciclo de flexibilização de juros lá fora, e como que você acha que isso pode impactar os investimentos aqui no Brasil? Legal, excelente pergunta. Eu acho o seguinte, né? Primeiro vamos colocar em contexto. Acho que o que está acontecendo esse ano está sendo bem interessante, que está tendo um pouco de reversão. A gente teve nos últimos anos, né, voltando um pouco atrás, o que se chamou de excepcionalismo americano, né? Que foi a concentração dos investimentos globais, né? Um direcionamento muito grande de investimentos, de fluxo de dinheiro para os Estados Unidos. Né? Isso fez com que, até por exemplo, você pega o ano passado, como exemplo, as ações americanas, né? Tanto o S&P quanto o Nasdaq subiram mais de 20%, e você tem ações em outros países do mundo, como o Brasil, que caíram mais de 10%. Então, isso ao longo de vários anos, os fluxos foram realmente concentrados. Por isso que teve o boom das empresas de tecnologia, boom de AI, etc. Né? O que aconteceu esse ano? Né? A gente chegou num patamar, né, que o stake, o percentual de alocação em outros mercados emergentes, né, e aí inclusive o Brasil, mas você pega a China, você pega a América Latina como um todo, Europa, estava muito baixo. Né? E dado o início do governo do Trump e toda essa discussão mais recente, né, de trade war, de tarifas, etc., isso deu uma certa balançada nesse contexto e fez com que os investidores buscassem diversificar um pouco mais. Tanto que a gente está vendo, inclusive para o Brasil, não só o Brasil, mas a América Latina, fluxo, né, que a gente não via há bastante tempo. Por exemplo, no ano passado, houve os investidores estrangeiros tiraram da Bolsa Brasileira cerca de 30 bilhões de reais. Esse dinheiro já entrou esse ano. E você vê o desempenho da Bolsa no Brasil e de outros países, aí você vai pegar Chile, países da América do Sul, aí você pega a China, você pega outros países emergentes, Europa, está sendo muito positivo, enquanto a Bolsa Americana começou um pouquinho positiva, depois ela teve na época que começou a guerra comercial lá, o Liberation Day, que foi no início de abril, a Bolsa Americana sofreu bastante, foi uma das maiores quedas, né, nos últimos anos na Bolsa Americana. Ela recuperou em maio, mas a bolsa está praticamente zerada, está com uma pequena alta no ano, enquanto as outras bolsas e commodities como o ouro
tem subido bastante, que é um pouco essa busca de uma realocação. Tá? E eu diria que isso até é algo mais importante do que a ação do Fed no curto prazo. Tá? Então, nesse momento, eu acho que... Mas, dito isso, o que a gente tem percebido nos últimos dados, né, é que a inflação está arrefecendo, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né, e a gente, assim, eu espero que no segundo semestre o Fed vai ter a oportunidade de voltar a cortar juros, né, mas eu acho que não é neste momento agora, né, é um pouco mais para frente. Acho que ele está confortável, né, vendo que a inflação está cedendo, a economia está desacelerando, mas não acho que se tinha medo de recessão, né, ou por muito tempo teve medo de recessão, acho que não é o caso, né, a economia está se mostrando bem resiliente, mas está desacelerando um pouco e uma inflação desacelerando também. Esse é um cenário muito positivo para investimentos, né, e que seria positivo para mercados emergentes também. Leon, quer comentar esse ponto? O que é interessante de pensar é que está acontecendo nos Estados Unidos, por causa do Liberation Day, o Trump ele acabou criando uma situação incerta. Tá? Então, assim, ele criou várias tarifas, então a gente não sabe, e o próprio Fed não sabe qual que é o impacto disso na inflação e, consequentemente, ele não sabe o que fazer na taxa de juros. E, ao mesmo tempo, ele está mexendo muito na parte de imigração. E isso afeta o mercado de trabalho nos Estados Unidos. E esse é justamente o mandato que o Fed tem, maximizar emprego e minimizar ou controlar a inflação. Então, as duas coisas estão muito incertas. Então, é exatamente isso. Eu concordo com o Salomão. O Fed ainda vai passar um bom tempo parado, esperando para essa coisa clarear e realmente ele decidir o que ele vai fazer. Então, acho que é isso aí mesmo. Diminuir a incerteza, né? Exatamente. Tá, ótimo. Leon, queria te fazer a próxima pergunta. Ainda falando de juros e agora olhando para o Brasil, acho que um dos principais temas agora é a flexibilização monetária aqui no Brasil, né? Então, eu queria entender quando que você imagina que o Banco Central vai entender que a Selic chegou num nível já bastante restritivo para a economia, e qual a perspectiva que você tem para essa e outras variáveis aí que você esteja monitorando para o curto prazo, na questão da precificação dos ativos brasileiros. Sim, é verdade. Assim, realmente, a taxa de juros aqui no Brasil também acho que é o grande motor, acho que, do próximo movimento de ativos em geral, especialmente de ações. O que a gente está vendo? Assim, o Banco Central claramente está muito próximo do fim do ciclo, tá? de alta de juros. Se ele vai dar mais uma, não importa. Tá? Assim, ele realmente está muito próximo, a gente está numa taxa relativamente restritiva, mas, ao mesmo tempo, as expectativas de inflação elas ainda estão muito longe da meta. Tá? Então, quando a gente olha a pesquisa Focus para 2025, hoje a expectativa está por volta de 5,40 a 5,50. Mesmo olhando para 2026, hoje está por volta de 4,5%, o que é o teto da banda. Né? A meta é 3%, tem um intervalo lá de folga, que pode ser mais 1,5%, e a gente está lá. Então, assim, o Banco Central ele não pode ser afoito ou querer cortar rapidamente. Ele tem que fazer essas expectativas convergirem. Então, daí que vem a expectativa de talvez ele dê mais uma, e provavelmente ele vai ficar bastante tempo parado. Tá? Então, provavelmente no começo do ano que vem, ele comece um movimento de corte de taxa de juros. A gente não pode esquecer, o ano que vem é um ano eleitoral, então tem algumas implicações em relação a essa dinâmica. Mas mesmo que isso não seja, ou seja, que o BC comece imediatamente a cortar a taxa de juros, a percepção por parte dos investidores de que o ciclo terminou, realmente o ciclo foi completado, já enseja um início de movimento em investimento em taxa de juros, ou investimento com ativos de duration mais longo. Então, assim, se a gente realmente perceber que o Banco Central encerrou o processo, isso acaba impactando positivamente os ativos aqui no Brasil. Obrigada. Salomão, quer comentar? Sim, eu concordo com o Leon. Acho que, assim, de novo, o Banco Central subiu juros de 10,5% até 14,75%. Se vai terminar em 14,75%, ou 15%, ou 15,25%, né, não faz muita diferença, né, pensando para os investimentos aqui. Porque 15%, vamos lá, ao redor de 15%,
já é uma taxa extremamente restritiva. Eu acredito que, então, está bem próximo, eu diria que a gente tem, assim, com toda a discussão que a gente teve na pergunta anterior, né, do fluxo para cá, a gente já está tendo esse impacto nas moedas, né, no dólar, no real. A gente fechou o ano com 6,20, né, aproximadamente perto de 6,20, a gente já está agora perto de 5,5, quer dizer, uma oscilação importante. Isso ajuda também na questão de perspectiva futura de inflação, quando olha o cenário do Banco Central, com que ele trabalha, né? Então, eu acho que... E a gente está com... A gente teve a inflação esse ano, a expectativa chegou a bater quase 6 para 2025. E agora está por volta dos 5,4. Né? A gente teve o último IPCA, teve uma pequena surpresa positiva. Como eu falei, o mundo também, o último CPI, os Estados Unidos também tem uma pequena surpresa positiva. Então, eu acho que está nesse caminho. Né? E a partir do momento que ele sinaliza que parou, realmente você começa a fazer conta para ano que vem já imaginando uma queda. Eu também acho que demora para ele começar a cortar, mas o fato do próximo movimento ser de queda, né, os investidores, como a gente, já começam a fazer conta para a despesa financeira de empresa, que vai impactar o lucro das empresas, já imaginando, vai ter 2 pontos percentuais de corte, 2,5 pontos percentuais de corte. Não é assim, não vai ser um corte absurdo, a gente subiu mais de 400 pontos, né, mais de 4%. Dá para cortar 2%, 2,5%. E aí a gente vai indo, ver como é que está a moeda, como é que está. Mas ao fazer essa conta para ano que vem, do ponto de vista de valuation das empresas, já entra esse benefício dos juros estar, o juro médio ser um pouco mais baixo. Uhum. Né? E isso é bem positivo para o lucro das empresas. Então, acho que começa em algum momento, né? As pessoas já começam a olhar para a Bolsa, você vê a Bolsa subindo esse ano, as pessoas já começam, como a alocação em Bolsa está muito baixa, a Bolsa está andando mais que o CDI, se o CDI vai começar a baixar, o que vai acontecer com a Bolsa? Então começa a ter esse interesse, né? Volta a ter interesse por alocar uma parte um pouco maior, né, do seu portfólio em bolsa. E você já tocou aí no ponto dos valuations, mas dado o nível atual da bolsa, né, e os problemas fiscais que a gente tem aí no curto prazo serem enfrentados pela frente, os drivers que você enxerga, e considerando também os diferentes cenários eleitorais, né, como que você pensa se posicionar para enfrentar esse curto prazo e o que você vai monitorar para definir a alocação aqui nos próximos meses? Sim, eu acho que assim, tem a questão fiscal é uma questão já conhecida, né? Não é um problema novo, né? É um problema velho e que a gente já vem lidando há algum tempo. Eu acho que pelo menos assim, tem uma consciência muito maior, né? Antigamente, essa preocupação ficava só com os economistas ou os gestores, agora tem uma preocupação, acho que já da classe política. Antigamente a classe política não se preocupava tanto, só que a gente chegou num patamar, né, de dívida, né, muito elevado, que agora até tem aqueles gastos obrigatórios, que a gente, alguma hora a conta, você vai fazendo essa progressão, né, matemática, né, a conta não vai fechar. Né? Então acho que tem uma consciência maior, está tendo uma discussão maior. Eu acho que o governo, até pela questão eleitoral, está com uma dificuldade muito grande de cortar gasto. Né? Porque acho que o grande ponto aí, acho que tinha o modelo brasileiro, era um modelo o quê? De gastar, né, e tributar. O gasto em percentual do PIB, se a gente voltar, sei lá, 20 anos atrás, era, sei lá, 11% do PIB. Agora está 19% do PIB. A arrecadação, como percentual do PIB, era também 11, 12 do PIB, agora está em 18,5% do PIB. Então, quer dizer, mas esse modelo saturou. Né? E acho que tem claramente, quer dizer, o governo veio aí com o IOF, que foi rechaçado, né? Aí está vendo com outras medidas arrecadatórias, também pelo lado da receita, né? Que seja CSLL, JCP, aumento da tributação de ganho de capital, um monte de discussão desse tipo. Eu acho que tem sim um mérito de uma discussão de rever benefícios, né, tributários, porque tem vários setores específicos que têm muito benefício, e daí isso acaba que todo mundo paga pelo benefício de alguns. Óbvio que tem mérito em alguns benefícios, né? Mas acho que ficou muito assim, sem muito critério. Então foi se expandindo, muito em função de lobby, etc. Mas
para não sair tanto da pergunta, a gente tem, o problema é conhecido, né? Não diria que a gente tem um grande problema fiscal, a gente tem um problema de dívida, mas assim, precisa do quê? De uma vontade política para atacar o problema. Acho que a gente fica sempre um pouco com paliativos. Dito isso, dado que é um problema conhecido, a nossa visão, assim, putz, esse ano a gente vai ter um déficit fiscal pequeno, né? Ano que vem também, assim, aí ano que vem existe a dúvida em relação à eleição, se o governo vai querer fazer medidas populistas que vão fazer com que o fiscal piore, existe essa possibilidade, a gente já tem histórico disso de outras eleições em que isso aconteceu, mas daí ano que vem o foco vai estar muito na eleição mesmo, em pesquisas, etc. e tal. Dito isso, acho que a gente, no presente momento, né, dada essa questão de fluxo que a gente falou, vindo para cá, tem uma questão importante que eu comentei na outra pergunta, que é percentual de investimentos em bolsa, né, que a gente chama de posição técnica, que está muito favorável, né? O percentual dos portfólios em bolsa aqui no Brasil está nas mínimas. Né? De novo, o que fez a bolsa andar recentemente foi o investimento de gringo, que também está com um percentual muito baixo em mercados emergentes. Então a gente tem uma posição favorável, né? Uma assimetria positiva. Junto a isso, a gente teve muito buyback de empresa, teve empresas que acabaram até saindo da bolsa, está tendo OPA de algumas empresas, né? Que já aconteceram, outras a acontecer. Então, está sobrando, assim, quando o dinheiro resolver vir para a bolsa, eu acho que a força que ele vai causar, né, no mercado de ações é muito maior. Eu acho que assim, fundos de ações já tiveram muito resgate, né? Então, por isso é a questão de posição técnica. Mas dito isso, como é que a gente está posicionado? A gente está próximo do final, né, do ciclo de aumento de juros. Então a gente vê vários fatores que são favoráveis. Posição técnica favorável, fluxo vindo para o Brasil, final do ciclo de aumento de juros. Então a gente se posiciona em quê? E acho que as empresas brasileiras, assim, a gente vê até do mercado, teve o resultado trimestral, né, do primeiro tri, a maior parte das empresas tiveram bons resultados, né, surpreenderam positivamente, as ações até andaram em função disso. Eu acho que tem, assim, muita gente fez o dever de casa, tá? Então acho que a gente foca nas boas empresas, né, que têm uma situação mais favorável de liquidez em relação às empresas menores, e que estão com boas perspectivas, porque tem um outro lado. A economia brasileira tem surpreendido nos últimos anos positivamente. Né? Ano passado se esperava, e ano retrasado também, que o PIB fosse abaixo de 2%, o PIB ficou mais próximo de 3%. Esse ano era por volta de 2% a expectativa, já está sendo revisada mais para próximo de 2,5%. Então, ou seja, mesmo com um aumento de mais de 4% de juros, né, a economia se mostrou resiliente. Então, eu acho que isso mostra a força, né, do país, das empresas, etc. E num momento favorável de posição técnica, de fim de aumento de ciclo de juros, fluxo vindo para o Brasil, eu acho que a perspectiva é muito positiva para você pensar num cenário de 18 meses. Vamos pensar assim, de agora até final do ano que vem, ou de agora até o final do ano, assim, de 6 meses, é uma perspectiva positiva. Né? A gente está positivo com a Bolsa Brasileira. Obrigada. Guion? O que a gente tem feito, justamente acho que é a soma dos assuntos que a gente discutiu aqui, a gente basicamente tem procurado 3 percepções ou 3 qualidades nas empresas. Primeiro, são empresas que tenham justamente uma receita exposta a essa economia mais forte. Tá? A economia aqui no Brasil está sendo mais forte, principalmente na parte de serviços e na parte de bens não ligados a crédito. Justamente a Selic muito alto está afetando a parte de crédito, o crédito está caro. Então, empresas que sejam expostas a esses 2 setores da economia. Empresas que tenham uma alavancagem baixa ou controlada, porque justamente a empresa ela tem que pagar muitos juros. Então, se uma empresa está com muita dívida no balanço, a despesa financeira dela explodiu. Né? A gente viu isso acontecendo. Então, mesmo nesse primeiro trimestre, o ano de 2024, a gente viu algumas empresas sofrendo na parte da despesa financeira. E a terceira coisa, que também volta para a tua primeira pergunta, como a gente está num mundo de dólar mais fraco, com esse ruído lá fora, toda a parte exposta a commodities, ou realmente, de fato, exportadora,
ou empresas que vendam produtos commoditizados, que sofrem concorrência lá de fora, elas também estão num momento mais complexo. Então, a gente olha todas as empresas disponíveis no Brasil, que operam aqui no Brasil, ou majoritariamente no Brasil, e a gente faz essa seleção de quais são as empresas que encaixam nesses pockets, né, nessas caixinhas, e que a gente acha que vão performar bem. Eu concordo com o Salomão, tem várias empresas que estão bem posicionadas, têm valuations atrativos, estão a preços realmente apetitosos para a gente investir e ter uma posição aí de médio prazo para se aproveitar dessa situação. Basicamente é assim que a gente está se posicionando. Leon, o Salomão acabou de falar um pouco sobre essa questão das medidas arrecadatórias, falou também anteriormente sobre a rotação, especialmente a rotação global, né, para países emergentes e Brasil. Como que você vê essa discussão tributária, especialmente aí falando dos títulos incentivados para equities aqui no Brasil? E quais são os outros drivers que você enxerga aí de rotação no mercado doméstico também para equities? Esse ponto é extremamente importante, né? Assim, aqui no Brasil, a gente, justamente com esse passar do tempo e vários lobbies sendo feitos, a gente acabou criando vários títulos que são extremamente diferentes da maioria, né? Que são, especialmente esse que você comentou, são os títulos incentivados. Você não paga imposto de renda nenhum sobre nenhum rendimento. Então, assim, realmente é um super trunfo, né? E isso acaba distorcendo assim, o mercado de capitais como um todo, atraindo capital de uma maneira desequilibrada. Então, a gente arrumar essa distorção é muito interessante. Acaba beneficiando todo o processo, todo o sistema. Então, inclusive, assim, não só o próprio Banco Central, fica mais fácil para o Banco Central corrigir, fazer a gestão da inflação. E para a gente também, né? Para todos os outros investidores. Então, investidor de crédito normal, o pessoal que faz infraestrutura, o pessoal que faz... fica mais normal para todo mundo. E para a gente, ações também. Tá? Então, assim, se realmente o Congresso, o governo fizerem esse ajuste dessa distorção, de fechar esse buraco que suga capital, você vai ter um provável grande fluxo de dinheiro indo para ativos que são rentáveis também, que são atrativos, mas que acabam ficando para trás nesse ambiente. Então, assim, é bem interessante, tem que aguardar, né? Depende de toda essa parte de vontade política, de entender esse processo, tá? Assim, aqui no Brasil infelizmente tem essa coisa de que a gente cria distorções e a gente não analisa o impacto dessa distorção. Então fica um negócio completamente... fica um quebra-cabeça, uma monstruosidade que de vez em quando é difícil de entender. Tá? As nossas jabuticabas. As nossas jabuticabas, realmente. Nessa mesma linha, por exemplo, eu acho assim, até a intenção, quando foi feita, sempre assim, né? O problema são as boas intenções. A intenção das incentivadas foi positiva, com uma alternativa, né, de financiamento, né, de projetos, por exemplo, infraestrutura, tal, porque ficavam muito dependentes de financiamento do BNDES, etc. E daí se criou essa classe, né, inicialmente só era a parte, né, as LCAs, LCIs, quer dizer, para o agro e para o setor imobiliário, e aí se expandiu muito isso. E agora o estoque de incentivadas está 1,7 tri. Então, e interessante, né, o governo teve algumas medidas no ano passado, que, por exemplo, foi mudança na regra dos fundos exclusivos, que afeta bastante os investimentos aqui, os investidores aqui no Brasil, porque existiu o quê? Um diferimento de imposto. O imposto era devido, mas era diferido. Aí acabou-se com isso para que o imposto não fosse mais diferido. Mas, dado esse incentivo para os títulos, né, incentivados, que são os títulos isentos, o pessoal saiu dos fundos exclusivos e foi para os títulos incentivados. Quer dizer, então não se arrecadou.
E aí, com isso, assim, isso cresceu bastante. Então, uma série de empresas, e não necessariamente projetos, assim, o filtro para se definir se o título é incentivado ou não, ou como fazer, foi um filtro menor. Então, por isso teve uma explosão. Né? E acho que assim, e daí com isso, de novo, o governo esperava arrecadar com o fim dos fundos exclusivos, né? Teve uma arrecadação pequena no início, pontual, e agora ele deixa de arrecadar nisso. E, por exemplo, vai ter um outro efeito que é o seguinte, né? As pessoas, os investidores que buscam esses títulos incentivados, o que eles deixam de comprar? Título público. Se você queria uma renda fixa, você ia comprar título público, né? E aí você deixa de comprar o título público. Até o mercado está uma discussão de por que as NTNBs estão com um yield tão alto, né? Por quê? Porque você teve menos fluxo. Ele precisa rolar NTNB, ele precisa fazer leilão de NTNB, ou seja, ofertar mais, mas a demanda pelos títulos públicos diminuiu, porque boa parte, um dinheiro grande que está indo para títulos incentivados. E só lembrando, né, com os juros na casa de 15%, a diferença, né, desse incentivo do IR é muito grande. É 20%, né, que você tributa a renda fixa, então são 3 pontos percentuais. E acho que daí criou um outro problema, que é o seguinte: as pessoas estão comprando ou investindo em títulos incentivados sem nem saber direito qual que é o crédito. Na prática, assim, antigamente, pouca gente... os títulos de crédito, né, assim, eram comprados pelos fundos de crédito, tal, etc. Pessoa física não comprava tanto, assim, não tinha tanto conhecimento. Agora, o grande apelo é o título ser isento. Então, a pessoa investe, porque não paga porque é isento. Nem sabe direito que está investindo. Então, quer dizer, tem um risco aí também que está sendo mal precificado só pelo fato do título ser isento. Então, acho que é uma distorção que acho que essa discussão de começar a tributar, a gente não sabe ainda em que vai dar, né? Porque depende do Congresso e tem bastante lobby, mas acho que é uma discussão importante, que é um passo na direção de, ok, você quer dar um incentivo, mas não precisa ser tanto incentivo. Então, reduz um pouco o incentivo, porque isso está causando uma distorção no mercado. Né? E acho que está afastando dinheiro de renda fixa, de título público, afasta dinheiro de equities, só porque o título é isento. E, Salomão, olhando para a sua carteira hoje, o que você destacaria em termos de alocação setorial? E se tem algum papel que você gostaria de chamar a atenção, que é uma convicção que você tem? A gente divide a carteira assim, em papéis que são um pouco de carrego, né, que a gente pensa num cenário assim, para 6, 12 meses, 18 meses, e a gente fica muito próximo das empresas, né, e discutindo como é que está perspectiva de resultado, a evolução em relação a, vamos lá, o budget que as empresas tinham, se as pessoas, a gente sente um pouco se está animado, se tem, obviamente, fatores externos, fatores de competição, fatores de demanda que às vezes podem afetar muito, né? A gente está sempre buscando empresas que devem superar a expectativa. A gente olha o que é o mercado, espera, como é que a empresa está se comunicando, para a gente falar, não, esse cara está mais confiante que vai entregar o resultado, etc. Perspectiva muito positiva. Né? Então, a gente tem assim, exposição ao setor de utilities, né? E aí entre utilities você pega tanto o setor elétrico, quanto saneamento, quanto telecom. Tá? Então, são empresas que vão se beneficiar, olhando para frente, dessa queda de juros, né? E que estavam com uma taxa de retorno muito alta. Tá? Então, a gente tem umas empresas que a gente já vem carregando há algum tempo, né? E eu posso destacar aí no saneamento a Sabesp, no setor elétrico a Copel e a Equatorial, e em telecom tanto a Vivo quanto a TIM, mais a Vivo, no caso. Além disso, a gente gosta, né, do setor bancário, assim, e acho que daí tem até... e a gente olha um pouco, às vezes, histórias que estão mostrando uma recuperação. Por exemplo, antes a gente tinha uma posição maior em Itaú e agora a gente tem uma posição relevante também em Bradesco. Né? Já de algum tempo a gente percebeu um pouco de turnaround, né, com a gestão do Marcelo Noronha. Assim, passou um período para ele começar a poder entregar resultado em termos de estratégia. A gente acha que o banco estava muito descontado e a gente tem uma posição em Bradesco também. Né? E aí entra setor de varejo, construção civil, a gente gosta bastante de empresas de consultoras de baixa renda,
né, que tem um nicho específico e o setor está muito pujante, a demanda é muito grande, a gente gosta especificamente nesse momento de direcional e tenda. E varejo a gente gosta aí de uma série de empresas, né? Vivara, Track and Field, a Asas. Mas assim, tem uma empresa que eu gostaria de ressaltar, que não é de nenhum desses setores, que é uma empresa também, nesse momento, pensando para 6 meses, né? E acho que até 6 meses, 12 meses, né? É uma empresa que apanhou bastante ano passado, teve alguns issues de gestão, teve que fazer uma correção no primeiro trimestre. Então, esse primeiro trimestre foi o bottom de resultado, a empresa teve EBITDA negativo, tá? Mas é uma empresa muito boa, bem posicionada, que vai mostrar uma recuperação muito grande nesse segundo trimestre, né, em termos de margem. E olhando para o ano que vem, é uma empresa que vai crescer lucro deste ano para o ano que vem cerca de 80%. Né? Ela é alavancada, está mais de 3 vezes net debt EBITDA, e ela está, para ano que vem, olhando nas nossas estimativas, 9 vezes lucro. Tá? E essa empresa é a Hypera, tá? É a empresa farmacêutica, tá? Que tem marcas aí conhecidas, aí, acho que de todo mundo, aí, Neosagudina, Buscopan, Benegrip, né? E a empresa está muito bem posicionada, teve esse... A gente gosta de pegar essas histórias que, de repente, a empresa passou por um mau momento e daí fez um turnaround. Né? E acho que é uma empresa que está... ela era muito mais querida no passado, dadas as discussões e os problemas que ela teve. É uma empresa que ficou meio fora da carteira de muita gente. E eu acho que ela vai começar a chamar atenção. Então, quando você pensa, 9 vezes lucro para ano que vem, né, isso sem considerar, assim, pensando assim, daqui com queda de juros, etc., isso pode ainda estar mais barato. Então, a gente está bem otimista com a Hypera e a gente está posicionado, uma empresa que eu gostaria de destacar aí para os próximos 6 meses. Leon, quer compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua carteira também? Claro. O raciocínio não é muito diferente do Salomão. Acho que até começando por Bradesco, assim, é uma posição que a gente carrega já há bastante tempo, a gente vem aumentando e diminuindo a posição, dado a dinâmica do preço do banco, da ação, mas acho que assim, nesse 1 ano e meio de gestão, o Noronha já realmente conseguiu fazer bastante coisa aqui no banco. Mas, no geral, acho que a carteira é mais ou menos essa. A gente é um pouco mais cauteloso em varejo. A gente tem hoje basicamente uma empresa de varejo, que é a Vivara. A gente vê ela justamente com essa dinâmica de uma receita muito resiliente e ao mesmo valuation bem atrativo. Tá? Chama atenção esse posicionamento da empresa. Acho que no setor dela não tem concorrência relevante. As outras ficaram muito pequenas. Então, ela tem uma vantagem comparativa assim, realmente relevante, vai continuar crescendo. E, por exemplo, a gente olha também bastante o setor de shopping center. Apesar do investidor estrangeiro ele gostar um pouco menos desse ativo, as histórias, especialmente nos Estados Unidos, não foram bem sucedidas, aqui no Brasil é um setor muito forte. E a gente vê também uma geração de caixa assim, muito interessante. Assim, hoje, basicamente, você tem 3 ativos que são relevantes, Multiplan, Iguatemi e Allos, e a gente fica vendo essa geração de valor dessas empresas. Então, assim, a gente gosta, acho que é um dos maiores setores que a gente tem na nossa carteira, justamente por essa visão de uma atividade boa, resiliente, um custo de capital caindo no médio prazo, com valuation super atrativo. A gente também, nessa atuada, apesar de ir um pouco contra o que a gente estava falando no início de commodities, assim, Petrobras é uma empresa também que a gente acha ainda assim, relativamente atrativo. Nesse cenário um pouco negativo de commodities, a gente acabou reduzindo a posição, mas ainda é uma posição relevante. Hoje ela vai gerar algo como 12%, 13% de dividend yield para os próximos anos, justamente pelo crescimento de produção, a empresa foi completamente reorganizada. Então, assim, você tem uma visão muito positiva para a empresa. E uma coisa que a gente até não comentou ainda, assim, você tem algumas empresas, Petrobras é uma delas, assim, se a gente tiver uma troca
digamos assim, direcionamento político no ano que vem, sem dúvida alguma, a Petrobras é uma das empresas que vai se beneficiar desse assunto. Tá? Então, está muito longe, não é essa a tese de investimento, absolutamente não é por isso que alguém vai comprar ou não comprar Petrobras, mas isso é um fator que daqui 9 meses, ou no começo do ano que vem, vai fazer diferença. Tá? Então, tem que ficar de olho nessa dinâmica. Obrigada, Leon. Bom, ótimo. A gente vai encerrar aqui a nossa conversa. No Insights, a gente tem a tradição de pedir para os convidados uma dica cultural. Então, Salomão, eu queria começar com você, se você tiver uma dica para dar para a gente. Pode ser um livro? Pode ser um livro. Tem um livro que eu acho muito interessante, que eu acho que os ouvintes vão gostar também, que chama, em português, chama Ferramenta dos Titãs. Né? Tem um cara que tem um podcast, um cara conhecido, chama Tim Ferriss. Ele entrevistou cerca de 100 pessoas, assim, celebridades. Aí você tem tanto CEOs de empresa, você tem atletas olímpicos, você tem empreendedores, pessoas de sucesso ou pessoas de destaque. E dividiu, né? Quer dizer, entrevistou e perguntando temas assim que ele tinha... Assim, quais são dicas, efetivamente, da experiência de cada pessoa. E aí, no setor, assim, em diversas gamas. Tem gama de saúde, longevidade, né, bem-estar, tem performance, né, porque, como eu falei, tem atletas, etc. Tem tomada de decisão, que são CEOs, etc. Então, assim, como são 100 pessoas, são coisas descorrelacionadas, né? Então, você vai ter um capítulo... Né, falando com cada pessoa e meio curto, assim, né? Então, é bem interessante, né? Então, você não precisa... Não é um livro que você precisa ler, que tem um enredo, que vai assim, tudo de uma vez. Não, você fala, putz, não, quero ver esse cara aqui. Achei legal o Tim Robbins, quero ver o que ele fala. Né? O Peter Attia, quero ver o que ele... E quais são dicas, e como é que o cara chegou, onde ele chegou, o que ele fez, o que ele teve que enfrentar. Então... É muito interessante, eu sempre gostei de biografia, né? E até de documentário, né? Que você não faz documentário sobre alguma coisa que seja chata ou que não é legal, ou a biografia de alguém que não chegou a lugar nenhum. Então, e esse eu achei interessante, que são pequenas... Destaques de biografias. Fala aí o que você... Dá dica aí. Então, bem interessante, eu acho que bem aplicável aí para muita gente. Gostei, obrigada. De nada. Leon, sua dica? Eu vou com um livro também. Eu li recentemente um livro, acho que nem é... O livro já é mais antigo. O nome dele é 3.000 Dias no Bunker, do Guilherme Fiuza. Ele conta a história na década de 90. É quase que como se fossem os bastidores ali de como que o Brasil saiu daquele ciclo de superinflação, descontrole total... de contas, de políticas, para alguma coisa um pouco mais organizado. Tá? É super interessante porque a gente vê pessoas importantes na época, né? Ministro Malan, Gustavo Franco, tantos outros, tendo as discussões, as dúvidas, os questionamentos, e ver como é que foi feito esse processo, plano real, estabilização da moeda... eu achei assim, super interessante, não é uma visão unicamente econômica, né? Então não é economês, é muito mais do lado da história, realmente como é que foi feito esse processo, as pessoas estavam envolvidas, os questionamentos, o próprio presidente Fernando Henrique, como que ele tomou decisões, é super interessante, eu li no final de semana. Recomendo muito, assim, para quem tem curiosidade para entender, especialmente essa visão de como é que chegamos hoje aqui onde estamos no Brasil. Esse é um livro bem interessante para ler sobre o assunto. Obrigada, Leon. Ótimas dicas. Eu quero deixar minha dica também. Eu queria sugerir uma exposição de arte que está acontecendo numa galeria para quem está aqui em São Paulo,
pertinho aqui do nosso escritório, no Itaim Bibi, na Galeria Lume. É a exposição de um artista contemporâneo chamado Lucas Dupin, que está fazendo um trabalho incrível, então acho que vai ser muito legal para quem puder visitar. Esse foi mais um episódio aqui do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com o Gustavo Salomão, o fundador, gestor e CIO da Norte. E, Gustavo, muito obrigada. Obrigado você, Mari. E também agradeço a você, André Lyon, sócio, CIO e gestor de estratégia de ações da Ibiúna. Muito obrigada. Prazer estar aqui conversando com teus ouvintes, sempre à disposição. E para você que nos acompanha, já sabe, o Insights está nas principais plataformas de áudio, vídeo e também no Instagram, no perfil podcast.insights. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.